geral, aprendendo a sair do raso, da superficialidade. E o nosso primeiro tema de hoje é um convite para o profundo. É o primeiro tema da série. Abra sua Bíblia em Lucas 5, de 1 a 11. Um convite para o profundo. Aconteceu que Jesus estava ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava às multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a sua palavra lançarei as redes. Fazendo isto, apanhando grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais para os companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Que o Espírito Santo do Senhor nos dê a instrução neste momento, não só irmãos que aqui estão, mas também aqueles que vão durante a semana receber essa mensagem através do nosso projeto de publicação de mensagens. Só para lembrar um pouco o tema, um convite para o profundo. Aprendendo a sair do raso, a nossa série de mensagens. Há momentos na vida que tudo parece não dar certo. Você trabalha e não vê o resultado do seu trabalho. Plantamos e as pragas atacam. Vem enfermidades, secas, excesso de chuvas, ou mesmo, talvez aqui nessa região não, mas em algumas regiões a geada tem atacado a produção de café. Isso é problemático para o ano que vem. Essa história é de um grupo de pescadores que nós encontramos aqui na Palavra de Deus, é uma história singular e especial. É a história daqueles pescadores que têm a sua empresa de pesca, são empreendedores, e aí nessa linguagem contemporânea, vamos dizer assim, que esses pescadores são empreendedores. Eles têm barcos, são sócios, todos os dias eles saem já no final do dia para pescar, e a pesca é feita durante a noite, e ao amanhecer, então, a pesca o pescado já tem que estar nos mercados, já tem que estar à disposição das famílias que vão consumir aquele pescado. E assim, o pescador busca o seu sustento sempre naquela situação e naquele contexto. E é claro, Jesus está chegando e uma grande multidão, diz o texto, que uma multidão estava seguindo Jesus, estava ouvindo a palavra de Deus e aquilo que ele ensinava na palavra de Deus. E aí ele chega no lago de Genezaré, que é o mesmo lago da Galileia, Mar da Galileia, lago de Genezaré, Mar de Querite, o lago de Tiberíades.
não importa o nome, é a mesma situação. Na verdade, é o Mar da Galileia que fica 213 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E uma região onde acontece de descer uns ventos das montanhas, dos montes de Sião, e esse vento provoca tempestades rápidas. E normalmente, quando há muito vento, os peixes vão para profundidade. Eles buscam os lugares mais fundos. E o lago de Genezaré, o Mar da Galileia, chamado também, ele tem 13 quilômetros de comprimento e 7 quilômetros de largura. Mas em alguns lugares ele chega a ter 150 metros de profundidade. E aqueles barcos são barcos pequenos, e é claro que Jesus chega ali com aquela multidão, e Jesus se aproxima, e ele simplesmente, ele senta num dos barcos, ele pede para o pescador, olha, leva um pouquinho para lá, porque vai ficar uma espécie de púlpito para ele falar para a multidão. E é claro que o pescador está ali ouvindo, e esse pescador é Pedro, é Simão Pedro, ele está ouvindo a mensagem, e todos aqueles pescadores estão ouvindo. Eles não tinham produzido nada naquele dia, era uma escassez devido aos ventos, os cardumes foram para a profundidade. E eu observo que no texto há uma descrição clara de Jesus, então, chegando e sentando naquele barco e pregando às multidões, e depois ele termina a sua mensagem, ele simplesmente vira para os pescadores e diz, olha, vai agora para aquele lugar onde as águas são mais fundas. E ali você joga a sua rede. E Pedro, ele responde para Jesus, olha, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, nós já estamos lavando as redes, quando o Senhor chegou, nós encerramos o nosso trabalho e não há mais o que fazer, porque nessa hora não tem peixe, não tem mais o que produzir, mas já que o Senhor está mandando, eu vou obedecer. E o texto diz que é sob a tua palavra que eu vou obedecer, que eu vou jogar. E ele vai lá com seus sócios, e esses sócios, eles jogam as redes, e a rede começa a ficar cheia, e aí começa a se romper, e ele fazem sinal para o outro barco, colegas de profissão que estão por ali, e aí vêm os dois barcos e quase afundam de tanto peixe. É algo espetacular. E eu quero dizer o seguinte, começar afirmando para você que Jesus não realiza milagres na praia, mas ele nos desafia a navegar onde não tocamos o chão, onde as águas são mais fundas, são mais profundas, onde a água não dá o pé. O homem em pé não consegue, ele vai se afogar. Onde os cardumes estão a 150 metros. Eu faço a primeira reflexão dentro desse texto. Eu digo o seguinte, quando Deus deseja realizar algo em sua vida, não existe acaso, mas existe plano de Deus. Vocês acham que Jesus chegou ali no lago, naquele momento que aqueles pescadores estavam, Tiago, João, que são os filhos de Zebedeu, e ainda Simão Pedro, o projeto não era só para Simão Pedro, mas era para os três. O projeto não era apenas para uma pessoa, mas era para a vida dos três que ali estão. Salmista Davi, quando ele escreveu o Salmo 139, ele dizia, Senhor, tu me conhecias quando eu era substância informe no ventre da minha mãe. No ventre da minha mãe, ou seja, ele está crendo que Deus conhecia todos os seus passos. O salmista entendia que Deus conhecia toda a sua história antes dela ser história. Em Efésios 1:3, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz que Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus tinha um projeto para cada um de nós antes da fundação do mundo. Eu quero dizer para você nessa noite que você não está aqui por um acaso. Eu quero dizer para você que está em casa depois, vai ouvir essa mensagem.
Você não está aqui por um acaso, mas porque o Senhor tem um plano para a sua vida. Aleluia. O projeto de Jesus não era só Pedro, mas Tiago e João, que eram os filhos de Zebedeu, tanto que o texto nos afirma que eles largam tudo quando Jesus diz que Pedro se tornará pescador de homens, diz o texto, complementa, e arrastando eles os barcos para a praia, eles deixaram tudo e o seguiram. Não foi só Pedro, Tiago e João também, os filhos de Zebedeu também, que eles eram sócios. Se a pesca era essencial para sustentar suas famílias, neste momento a pesca é secundária, porque o essencial é seguir a Cristo. Aleluia. Eles estão abrindo mão do sustento, eles estão abrindo mão daquilo que Deus deu como provisão, simplesmente porque eles agora têm uma visão nova, servir ao Senhor. A segunda ideia que eu tiro desse texto tem a ver com a situação da operação da graça de Deus. O extraordinário da graça de Deus não se encontra nas margens, mas nas profundidades de nosso relacionamento com Deus. Os cardumes estavam a 150 metros de profundidade e Jesus sabia disso, mas eles não sabiam, os pescadores não sabiam. Só que quando Jesus deu a ordem e que eles jogam a rede, aquelas redes não caíram a 150 metros. Os cardumes vieram para cima por ordem de Deus. Porque esse era o projeto de Deus, era para ser uma pesca maravilhosa, porque a graça de Deus se opera até no meio da sua profissão, porque a graça de Deus opera no meio do seu caos, no meio das suas dificuldades, porque a graça de Deus se opera no meio das dificuldades humanas. O extraordinário de Deus não se encontra nas margens, mas na profundidade do nosso relacionamento com o Senhor. Terceira ideia que eu encontro nesse texto: o extraordinário só vai acontecer quando superamos o que nos impede de obedecer. Quando Jesus diz assim, olha, vamos às águas mais profundas. A primeira coisa que Pedro fez foi uma análise. E olha, Jesus não era um pescador, mas ele ouviu a palavra de Deus através de Jesus naquele momento. Jesus era de origem como um carpinteiro, trabalhou com José, mas ele não entendia de pesca. Só que quem é criador de todas as coisas, quem tem o poder e o domínio de todas as coisas, ele tem o poder também de controlar os cardumes na profundidade. O extraordinário só vai acontecer quando superamos o que nos impede de obedecer e irmos às águas tranquilas, às águas profundas. A barreira do cansaço, superar a lógica humana. Quando ele diz assim, trabalhamos a noite toda, essa era a lógica humana. Depois de trabalhar a noite inteira, não pegamos nada, essa é a lógica humana. E agora é um momento de superação, acreditar na palavra do Senhor. Quando ele diz, vamos jogar as águas, vamos lá com o barco nas águas mais profundas. São tantas diferenças. É o barco sem Jesus e o barco com Jesus. As redes sem a ordem de Jesus e as redes só na perícia dos pescadores. Se Pedro não obedecesse, será que teria se transformado no apóstolo Pedro posteriormente? Pedro e seus companheiros tiveram que vencer obstáculos da experiência de pescadores profissionais que de repente não trouxeram nada para casa, não trouxeram nada para ser vendido no mercado, mas aquilo era a agenda de Deus, porque se eles tivessem trazido as redes cheias, os barcos cheios, eles não estariam ali, mas estariam já entregando os pescados nos mercados e vendendo às famílias. Mas eles têm que vencer esse obstáculo. O obstáculo é uma decisão de atender a Jesus, uma decisão solitária de Pedro e seus companheiros.
Mas Jesus convidou Pedro pessoalmente e passava a ordem por Pedro para levar o barco para os lugares onde as águas são mais profundas. E é interessante, quando nós tomamos a decisão de obedecer a Deus, nós devemos entender que isso nos leva a uma nova dimensão da vida espiritual, a um novo relacionamento com Deus. Isso nos leva a um novo propósito de vida. A ação da graça de Deus nos faz ver a nossa pequenez e a nossa limitação. Primeira coisa que Pedro, ao retornar com os 2 barcos lotados de pescado, foi ele reconhecer: eu não sabia que os cardumes viriam e subiriam. E ele simplesmente reconhece a sua pequenez, sua limitação diante do poder de Jesus. E ele pede para Jesus: retira-te de mim, eu sou pecador. Eu não sou digno de estar aqui. Ele está diante de um Deus santo, da santidade de Jesus, e ele está constatando esse poder de Deus. Então ele pede: afaste de mim, porque eu sou um pecador. Versículo 8, ele está vendo a mudança, esse gesto de humildade, de sua indignidade diante de um milagre tão grande, foi seguido por um novo chamado. Agora aqui, Pedro, eu quero mostrar para você exatamente onde eu queria chegar com você quando eu sentei no teu barco. Quando eu pedi para você afastar o barco, eu sabia que você não tinha pego nada. Suas redes estavam ali. Não havia nada no barco. Não havia pesca, não havia peixes. Mas eu sabia que o Espírito ia impactar a sua vida. É como se Jesus dissesse: e aí, Pedro, ele é impactado com o chamado. A grandeza das bênçãos de Deus não é apenas para o nosso conforto, mas para transformar e nos enviar para um novo propósito de vida. E é interessante, se você observar bem o texto, esses homens que viviam sustentando a família, que eram profissionais da pesca, que eram pescadores, não tinham um sindicato, mas tinham uma parceria de 3 pescadores que estavam usando o mesmo barco. Mas simplesmente quando o barco está cheio, que agora é hora de vender, eles simplesmente largam para trás tudo para viver uma nova dimensão da fé, uma nova dimensão do relacionamento com Deus. Eu farei vocês agora pescarem homens. E eles vão viver um novo relacionamento com Deus. Eles ainda não sabem o que vai acontecer no futuro, mas eles vão seguir fielmente o Senhor Jesus. Eles vão aprender exatamente o que é servir a Deus nesse contexto do mundo. Mas hoje nós podemos aprender com o exemplo de Pedro e seus companheiros. Confiar em Deus, obedecer a sua palavra, esperar por bênçãos que vão além do que imaginamos, mas esperar por compromissos e relacionamento com Deus além do que imaginamos. Sabe qual é, hoje, a maior forma de se evangelizar alguém? É se relacionar com alguém, com as pessoas. Muitas vezes não é pregar, muitas vezes não é ministrar sermões, mas é relacionamentos. Os relacionamentos são para a vida toda. Que Deus nos capacite a obedecê-lo em toda e qualquer circunstância, mesmo que não haja pesca maravilhosa, mas que haja o chamado e o desafio do Senhor para a nossa vida. Deus nos abençoe. Amém?